Como restaurar o seu casamento. Muitas vezes eu posto nas minhas redes sociais várias dificuldades que os casamentos enfrentam. E todos eles me perguntam, mas como resolver isso? E hoje eu quero falar sobre isso, sobre restauração. Mas não apenas sobre restaurar um casamento. Eu quero falar sobre restaurar aquilo que Deus planejou desde o princípio. Porque casamento não é apenas uma união de duas pessoas, casamento é uma aliança. E toda aliança precisa ser protegida, nutrida, restaurada constantemente. Existe uma palavra hebraica extremamente poderosa que resume aquilo que Deus deseja para o relacionamento. A palavra é shalom. Normalmente, traduzimos shalom apenas como paz, mas seu significado é muito mais profundo. Shalom significa nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Quando Deus deseja shalom para uma família, Ele está declarando nada quebrado emocionalmente, nada faltando afetivamente, nada fora do lugar espiritualmente. A restauração do casamento começa quando entendemos que Deus não criou uma guerra entre marido e mulher. Deus criou unidade. O conflito é consequência da queda. A restauração é consequência da cura. E toda cura começa pela responsabilidade. O casamento não morre por falta de amor. Muitas pessoas acreditam que o casamento acaba porque o amor acabou. Mas na maioria das vezes isso não é verdade. O casamento normalmente se desgasta porque as dores deixam de ser reconhecidas. O problema não é mais a ausência de amor, o problema é a ausência de compreensão. As pessoas continuam amando, mas deixam de enxergar. Deixam de ouvir, deixam de perceber. E quando a dor de alguém não é reconhecida, ela começa a se transformar em ressentimento. E esse ressentimento é uma dívida emocional que cresce todos os dias. Porque a primeira pergunta da restauração não é o que o meu marido está fazendo de errado, e nem o que a minha esposa está fazendo de errado. A primeira pergunta deveria ser: o que está doendo no coração desta pessoa? Uma base bíblica traz para nós em Efésios 4:32. Antes de ser de uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus perdoou vocês em Cristo. Observe algo poderoso. Deus não manda apenas amar. Deus manda desenvolver misericórdia. E misericórdia é a capacidade de enxergar a dor através do comportamento. Muitas vezes aquilo que você chama de grosseria é cansaço. Aquilo que você chama de frieza é medo. Aquilo que você chama de distância é uma ferida. E aquilo que você chama de irritação é uma dor não resolvida. Pessoas feridas frequentemente machucam as outras. Pessoas curadas curam pessoas. A escolha que vocês precisam de fazer é de dar certo todos os dias. Existe uma mentira moderna que destruiu muitos casamentos, a ideia de que amor é sentimento. Não! Amor é decisão. E a decisão, ela é silenciosa. A decisão, ela permanece. O amor oscila. Há dias em que você vai sentir vontade de amar, há dias que não. Mas o casamento não pode depender apenas da emoção do dia, porque emoções são passageiras. A aliança que você formou com o seu cônjuge é compromisso. Todos os dias você acorda e faz uma escolha. Ou você alimenta a construção, ou você alimenta a destruição. Não existe neutralidade. Onde estiver o teu coração, ali também estará o teu tesouro. A neurociência confirma exatamente isso. O seu cérebro fortalece aquilo que você alimenta repetidamente. Chamamos isso de neuroplasticidade. Os neurônios que disparam-se juntos se conectam juntos. Quanto mais você procura defeitos no outro, mais o seu cérebro encontra defeitos. Quanto mais você procura virtudes, mais o seu cérebro encontrará virtudes. O seu cérebro se torna especialista naquilo que você for treinado para enxergar. Olha, eu quero te apresentar uma das reflexões mais poderosas para qualquer relacionamento. É a teoria do espelho. Existe um princípio observado tanto na psicologia quanto na neurociência relacional. Muitas vezes aquilo que nos incomoda nos outros é um problema não resolvido em nós. E o que isso significa? Isso significa uma oportunidade de crescimento. Porque eu gosto de ensinar uma regra simples. Aquilo que me incomoda no outro, eu melhoro em mim.
Se me incomoda a falta de paciência, eu desenvolvo a paciência. Se me incomoda a falta de atenção, eu desenvolvo a atenção. Se me incomoda a desorganização, eu desenvolvo a organização. Porque eu não tenho controle sobre o outro, mas eu tenho controle sobre mim. E toda transformação começa exatamente aí. Pega o poder dessa palavra, traz para o seu relacionamento. Nosso cérebro possui um sistema chamado de neurônios espelho. Eles participam dos processos de empatia, aprendizagem social, reprodução de comportamentos. Em termos simples, tá? Os seres humanos influenciam uns aos outros o tempo inteiro. Você transmite o seu estado emocional através do seu tom de voz, sua energia, sua postura, sua reação, sua presença. E por isso, um ambiente de guerra sempre gera mais guerra. Um ambiente de paz, ele gera mais paz. Quando um dos dois começa a mudar genuinamente, muitas vezes toda a dinâmica do seu relacionamento começa a mudar. Alguém precisa interromper o ciclo. Alguém precisa quebrar o padrão. Alguém precisa iniciar o processo de cura. E aqui nós chegamos em algo extremamente prático e poderoso. A linguagem que você tem utilizado está programando o seu cérebro diariamente. Então, quando você diz, meu marido me irrita, você está entregando o controle da sua emoção para outra pessoa. Você se coloca como vítima, você transfere o poder. Agora observa uma mudança. Eu me irrito com o meu marido. Parece uma mudança pequena, mas neurologicamente ela é gigantesca. Porque agora a responsabilidade se volta para você. Onde existe responsabilidade, existe poder. Se eu me irrito, eu posso aprender autocontrole. Se eu me irrito, eu posso desenvolver inteligência emocional. Se eu me irrito, eu posso trabalhar as minhas reações. A Bíblia chama isso de domínio próprio. A neurociência chama isso de autorregulação emocional. Mas ambos estão falando sobre a mesma coisa. Você é governado sobre o que você pensa. Melhor é aquele que tarda a irar-se do que o mais poderoso. O que governa o seu espírito torna-se uma cidade. Deus está dizendo, a maior vitória sobre os outros, a maior vitória sobre os outros é sobre você mesmo. E é aqui que está o caminho da restauração. Como restaurar o meu casamento? Primeiro, reconheça a dor do outro. Pare apenas de defender o seu lado. Comece a compreender. Segundo, escolha fazer dar certo todos os dias. Casamentos extraordinários não acontecem por acaso, eles são construídos. Construídos a partir de uma decisão de fazer dar certo todos os dias. Terceiro, aplique a regra do espelho. Aquilo que me incomoda no outro, eu melhoro em mim. Quarto, mude seus comandos mentais. Saia de uma posição de vítima. Saia dessa posição de entregar sua responsabilidade para o outro. Assuma a responsabilidade. E quinto, busque o shalom. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Talvez hoje o seu casamento não esteja vivendo esse shalom. Talvez existam coisas quebradas, talvez existam ausências, talvez existam feridas, mas eu quero que você lembre de algo. Aquilo que foi construído pode ser reconstruído. Aquilo que foi ferido pode ser curado. Aquilo que foi afastado pode ser reconciliado. A restauração começa quando os dois deixam de lutar um contra o outro e começam a lutar juntos contra aquilo que está destruindo a aliança. Porque o problema nunca foi vocês. O problema sempre foi aquilo que entrou entre vocês. E quando existe amor, humildade, responsabilidade e Deus no centro, o casamento volta ao seu estado original. Shalom. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Esse mantra é poderoso. Você pode começar dentro do seu quarto. Nada quebrado. Olha dentro do seu quarto o que está quebrado. Às vezes, o que está quebrado é a aliança.
Às vezes o que está quebrado é a falta de conversa. Nada faltando. Olha para dentro do seu quarto e fala: o que está faltando nesse lugar? O que está faltando? Se for mais carinho, dê mais carinho. Se for mais atenção, dê mais atenção. Se for a presença de Deus, faça uma oração. Olha o que está faltando dentro desse lugar. Nada fora do lugar. O que está inadequado dentro do seu quarto? O que está ali e que não deveria estar ali? Que o quarto do casal, ele é um templo. Ele é um lugar de conexão, ele é um lugar de intimidade. O que está afastando isso? O que está fora do lugar dentro do seu quarto? Coloque as coisas no seu devido lugar. E isso vai trazer uma unção sobre o seu relacionamento. Depois que você terminar com o seu quarto, vá para os outros cômodos da sua casa. Vá para o quarto dos seus filhos. Vá para o lugar onde você trabalha. Vá para a sua sala. Vá para a mesa da sua casa. Restaure. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Se vocês conseguirem colocar esse mantra dentro da sua casa, o Shalom, que é a paz, vai reinar sobre a sua família e o seu casamento vai ser restaurado. Olha, se esse vídeo ele foi importante para você, se ele restaurar o seu casamento, me deixa saber dele, coloca aqui nos comentários, tá? E já ativa aí o sininho para novas notificações, segue a gente aqui no canal, compartilha esse vídeo com quem precisa saber dessa informação.